Gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter mais, certo? Uma gravação da nossa videoaula. Hoje sobre substâncias químicas, ok? Antes de iniciar a aula, eu gostaria de conversar com vocês no seguinte aspecto de ver o que está acontecendo, que vocês não estão entregando atividade, que vocês não estão me dando retorno no WhatsApp. Vejam, vocês têm até quarta-feira, certo? Dia 31, para entrar em contato comigo, ver as atividades que faltam vocês fazerem, certo? Porque senão vocês vão ficar sem presença e vão ficar sem nota, ok? Essa é a forma que eu tô achando de melhor passar o conteúdo para vocês, gravando esses vídeos, postando no YouTube. Sei que uma ou outra pessoa olha e fica se perguntando o que bichinho esse doido tá fazendo, tá falando, certo? Mas foi a forma que eu achei melhor de dar aula para vocês, certo? É a forma que nós encontramos de dar aula. Então, eu peço a vocês que encarecidamente entrem em contato comigo, resolvam as questões, certo? Algumas pessoas, professor, o senhor é o único que não comenta nada no grupo, o senhor é o único que não passa, dialoga com a gente. Gente, para eu poder dialogar com vocês, vocês também têm que dialogar comigo. Eu não posso estar conversando sozinho no grupo do WhatsApp, certo? Sem contar também que o diálogo que eu tenho de explicação, o diálogo que eu tenho de explicar o conteúdo, é isso que eu estou fazendo agora, é isso que eu vou mostrar agora para vocês, certo? Então não tem para que eu estar mandando áudio, não tem para que eu estar mandando fotinha de atividade, de exemplos, se tudo que já tem, se tudo aquilo que vocês vão precisar para a resolução de uma atividade, para a resolução de qualquer outra coisa, já tem no, nesse vídeo. Então, qual a minha função? Colocar o vídeo, colocar o conteúdo para vocês, entende? Vocês têm que me perguntarem. A única diferença é que a gente não está se comunicando verbalmente ou fisicamente, entende? Vocês não estão levantando a mão, vocês não estão, professor, isso, aquilo, outro. Então, se eu posto atividades, vocês assistem a minha aula e não me dão retorno, então significa que ou não estão assistindo, melhor dizendo, ou que entenderam, ou qualquer outra coisa do gênero, menos que estão assistindo a aula, certo? Então eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, vou mostrar aqui o nosso conteúdo de hoje, e eu peço encarecidamente que assistam. No final vai ter duas atividades. Eu peço a vocês que, por gentileza, respondam essas atividades, certo? Porque assim vocês, se vocês não responderem, vocês levam falta, primeiramente, e vão ficar sem nota, certo? Então, aqui minha tela está apresentando para vocês. Eu vou mostrar aqui o slide, certo? Como vocês podem ver aqui na nossa apresentação, ok? Espera carregar. Então, aqui, ó, Colégio Municipal Dom Vital, ok? Terceira fase, ciências, meu nome, ok? E o nosso conteúdo número 3. Nós já trabalhamos a questão de elementos químicos e tudo mais, certo? Nós já fizemos uma série de trabalhos, ok? No caso, as propriedades físicas da matéria e as características próprias da matéria, certo? E hoje a gente vai acessar o nosso conteúdo de número 3, que é qual? Substância química. O que é uma substância química? O que é que a gente tem que entender quando a gente se trata de substância química? É uma porção, certo? De uma determinada matéria, ou da matéria em si, formada por moléculas quimicamente iguais. O fósforo, o chumbo, o ouro. Então, essas moléculas juntas, as moléculas são microscópicas. A gente só consegue enxergá-las através do microscópio. Só que quando uma grande quantidade dessas substâncias, dessas moléculas se unem,
Elas formam, como a gente pode ver aqui, o fósforo, elas formam aqui o chumbo. Então, as moléculas do fósforo e as moléculas do chumbo se formaram, e a partir daí eu tenho substância chamada matéria chamada chumbo e a substância matéria chamada fósforo, certo? Então, de maneira inicial, é isso. Então, ela vai ser dividida em 3 pontos, a substância em 2, melhor dizendo, desculpa. A simples, certo? Que ela é constituída por apenas uma molécula de um mesmo elemento químico. Exemplo, veja, gás hidrogênio. Qual é a fórmula? H2. Ou seja, eu tenho dois átomos, dois elementos, certo? De hidrogênio, que vão me formar esta molécula aqui de gás hidrogênio. Gás oxigênio, dois átomos de oxigênio, que vai me formar a molécula de oxigênio. E a de ozônio, que são a O3, certo? Que vai me formar a molécula de gás ozônio. Então, são substâncias simples. Vejam que aqui a gente não utiliza nenhum outro elemento, apenas um. Ó. Somente hidrogênio e também somente hidrogênio, certo? Então, por isso que é simples, pela apenas a existência de um único elemento. Se a simples é a junção de um elemento, a composta é formada pela combinação de átomos de 2 ou mais elementos, certo? Então, por exemplo, a água é a junção de um átomo de oxigênio com 2 átomos de hidrogênio. Então, aí eu não tenho um só elemento, eu tenho 2 elementos. O sal de cozinha, cloreto de sódio, é formado pelo quê? Por um átomo, ou por um elemento cloro e o elemento sódio, certo? Então, a junção dos dois, certo? Passa a se transformar ou receber o nome de substância composta. E o açúcar são 12 átomos de carbono, 22 de hidrogênio e 11 de oxigênio. Então veja a grande quantidade, certo? Nós temos apenas três elementos, o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, mas veja que nós temos uma grande quantidade deles. Então aí também é uma substância composta, certo? A partir daí que a gente vê o que é uma substância simples e o que é uma substância composta, a gente pode ver o que são as misturas dessas substâncias. Quando nós pegamos uma ou mais substâncias e as misturamos, nós vamos ter 2 tipos de mistura. Uma mistura chamada homogênea e outra heterogênea. E o que é isso? Primeiramente, o que é uma mistura? Certo? Ela é formada por 2 ou mais substâncias, sendo sendo cada uma destas dominadas ou denominada um componente, ok? Ou seja, ela domina aquele componente. E a fase seria as porções que apresenta o aspecto homogêneo ou uniforme. Certo? A gente vai ver o que é fase mais para frente. Então, mistura homogênea menos 2 fases. Pode ter 3, pode ter 4, pode ter várias fases. Certo? Homo quer dizer uma. Hétero quer dizer vários, diferentes. E homo pode também dizer iguais. Certo? Então vamos ver os exemplos aqui. Veja. Água com açúcar. A nossa chamada garapa. Vejam que aqui eu tenho 2 elementos, ok? Mas aqui na figura eu só estou vendo um único elemento. Qual é o único elemento que eu estou vendo aqui? A água. Por mais que tenha açúcar, o meu aspecto visual é só da água. Então eu digo que é uma única fase.
Aqui, eu tenho água agora com óleo. Os dois misturados. Eu estou conseguindo ver o óleo e estou conseguindo ver a água. Então, eu digo que é uma mistura, certo? Composta de duas fases. Aqui também ela mistura uma única fase, certo? E aqui, ó, água gaseificada seria o gás. Então, estou vendo tanta água quanto essas bolinhas de gás. Então, eu também digo que ela possui duas fases, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, apesar da explicação ser uma explicação um pouco mais ampla do que bem específica, vocês me perguntem no WhatsApp, no privado, certo? Peçam exemplos ou até mesmo pesquisem, ok? Ajuda também. Então vejam, por exemplo, uma garrafa de álcool tem uma certa porção de água misturada. Então nós temos duas substâncias. Temos o álcool e temos a água. Contudo, a gente não consegue enxergar ali o álcool e a água. A gente só consegue enxergar uma única coisa, certo? Um único líquido. Por isso que nós chamamos de uma mistura homogênea. Ali é igual. Mas já se eu pego e misturo água e areia, eu posso ver que vai ter a água e no fundo do meu recipiente vai ter a areia. Então eu tenho tenho duas substâncias, certo? A substância água e a substância areia. Ao misturá-las, eu consigo ver ambas. Quando eu consigo ver ambas as duas substâncias que eu misturei, então eu vou dizer que é uma mistura heterogênea, certo? Então, basicamente, é isso, ok? Aqui, ó, para ficar mais específico. Não é possível distinguir os componentes da mistura, mesmo observando ao microscópio. Você não consegue ver os componentes do ar a olho nu. Mas você, por exemplo, você consegue ver os componentes da terra. Se você for na praia e pegar, você consegue ver caroço, grãos, melhor dizendo, de areia de uma cor, grão de outra cor, certo? Então, essa é basicamente a diferença entre uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea, certo? E como exercício, certo? E eu peço que vocês copiem somente o exercício no caderno, ok? Esse slide aqui também eu vou estar disponibilizando ele no grupo para vocês, certo? Para vocês estudarem, lerem, anotarem o que vocês quiserem, mas copiar no caderno e me enviar somente essa questão, certo? Ó, o que é uma mistura simples e uma composta? Isso que eu expliquei há pouco tempo atrás. O que é uma mistura simples, certo? Aí, mistura simples é isso, isso e isso. O que é uma mistura composta? É isso, isso, isso e isso. E eu quero, a segunda questão, cinco exemplos de misturas simples e 5 exemplos de misturas compostas. Na próxima aula, a gente entra um pouco mais adentro nas misturas homogêneas e heterogêneas. Hoje só foi uma aula introdutória, certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido, ok? Qualquer dúvida, vocês só mandarem mensagem, ok? Só me procurarem. Ah, professor, fiquei com dúvida nisso. Ah, professor, fiquei com dúvida naquilo. Manda mensagem, não custa nada mandar mensagem, não arranca pedaço de ninguém, certo? Então me manda mensagem que eu respondo tranquilamente, certo? Agora eu peço, vou pedir a mesma coisa que eu pedi no começo do vídeo, com exceção de um único menino, certo? Que ele tem necessidades especiais. Os outros não estão. E uma menina de Valda, Givânia, que está me entregando as atividades, as mesmas, não todas. Mas eu peço que vocês me entreguem as atividades, porque vale nota, vale presença. Vocês praticamente quase todos estão sem presença, estão sem nota. Então,
Se vocês continuarem nesse nível, tanto em ciências quanto em matemática, só que essa semana a gente não tem matemática porque é feriado, então se vocês continuarem nessa coisa de, eu não vou mandar mensagem, já que vai ser como o ano passado, infelizmente, vão reprovar, entende? Então não vai ser eu que vai reprovar vocês, vai ser vocês que vão se reprovar. Tá certo, gente? Então, se cuidem, certo? Se protejam, se forem sair de casa, usem máscara, usem álcool em gel, certo? Saiam quando necessário e se necessário, tá bom? Qualquer coisa, mandem mensagem para mim. Eu sou isso. Eu iria atender normalmente. Muitos de vocês me mandam mensagem até mesmo fora do horário de aula e eu respondo sem problema nenhum, mas eu peço que vocês me mandem mensagem para a gente entender e debater aquilo que está sendo feito e aquilo que não está sendo feito. Por que vocês estão fazendo atividade? Se é dificuldade, se é falta de tempo ou se é alguma outra coisa que vocês vão me justificar, certo? Então, eu espero que vocês façam a atividade com carinho, ok? Até a próxima aula e estamos lá no grupo para tirar todas as dúvidas de vocês. Então, uma boa tarde a todos e até daqui a pouco, né? Eu estou gravando agora meio-dia e pouco, eu vou postar já no grupo, mas vocês, a gente vai conversando até 4h10 da tarde, certo? Então, vou parar aqui a gravação. Um beijo para vocês e uma boa tarde a todos.